Olá pessoal, que se fala Isaías Cardoso. Nesse vídeo, eu mostro como nós preencher um formulário de pedido de visto, ok? Normalmente, porque as várias modalidades de visto que tem, sempre tem um formulário de pedido de visto. Mas ali não se fala, não se trata só que os pedidos de visto processados na VFS, ok? Não no Centro Comum de Visto, para vistos de férias, de negócios, de compra, não, é só que os vistos processados, que os vistos nacionais, ok, para Portugal, mas eles sim menos visto de férias, tá bom? E então é que os vistos processados para VFS. Então tem que abrir um carquel modalidade de visto, ali nunca se fala nenhum visto especificamente, mas eu também dou exemplo com um tipo de visto, que é visto de procura de trabalho. Então usa um modelo como referência. Mas, basicamente, tipo, um exemplo, na visto de procura de trabalho, tem que formulário de pedido de visto. Quase toda modalidade de visto, esta preenche um formulário de pedido de visto, ok? Então, lá na site, onde é que você busca informação sobre aquele tipo de visto que você escreve a pedir, na lista de documentos, você tem lá sempre um link para baixo aquele documento e referente àquele formulário referente àquele tipo de visto, ok? Então, é só baixar aquele documento e preencher. E para visto, do ser exemplo que visto procura de trabalho, se você entra ali no site de VFS, se você também ali na candidata um tipo de visto, depois naquela opção ali identifica o tipo de visto, tem aquele tipo de visto. Então, você entra naquela página, ali sim, você seleciona visto procura de trabalho, como exemplo, ali no documentos necessários tem checklist, e no formulário de download tem aquele formulário de pedido de visto. Só que percebemos aquele documento ali sim, aquele formulário de pedido de visto que está lá no site do VFS, é aquele documento ali sim, é um documento assim, muito bem apresentado, ok? Então, se nós vem ali no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é naquela opção de vistos ali, tem visto de procura de trabalho, tem todas as informações, ali debaixo na documentação geral tem aquele formulário de pedido de visto nacional, onde nós por baixo ali, diretamente no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Então, aquele documento é aquele documento que ele é aquele sim ali, ele é muito mais bem organizadinho, mais bem apresentado. É praticamente o mesmo documento, só que um é daqueles antigos que estão nele, aquele que está no site do VFS, e depois que ele sim é um documento elaborado mais recente, com assim, informações mais claras e muito mais bem organizadinho, que está bem ali, ok? Então, os baixos que ele sim fica bem apresentado. E então, como eu preencher o documento livre, só usa aquele exemplo de visto de procura de trabalho, mas acho que esse formulário de pedido de visto que tem muita diferença entre eles. É basicamente quase a mesma coisa, ok? E forlita nem que está especificamente visto de procura de trabalho, é pedido de visto de longa duração para residência ou estada temporária, ok? Basicamente quase a mesma coisa que o tipo de visto. Então, a primeira informação que tem ali é os campos 1 e 3 devem ser preenchidos de acordo com os dados constantes do documento de viagem. Então, aquele campo de apelido e nome próprio, nós temos que preencher igual que está no nosso passaporte, tá bom? Então, se lá é Isaías, meu nome é Isaías, então escrever o nome próprio Isaías, apelido Cardoso da Rosa, olha, Isaías Cardoso e da Rosa, que é apelido. Então, eu estou apoio igualzinho que está no nosso passaporte. Só eu abrir o passaporte, eu verifico como é o seu nome, como é o seu apelido ou sobrenome, e eu escrevo igualzinho que está ali, ok? E depois, data de nascimento. Lá de nascimento, ali, a única informação é que se escrever de maneira contrária. Não se pode sempre dia, mês e ano, nas maneiras normais de escrever, mas ali está ano, mês e dia. Então, só nos cuida de que põe informação errada. Tipo, se nós vai pôr ano, dia e mês, põe que pôr errado. Nós põe ano, mês e dia. Ok? Certifica aquela informação de escrever direito. Depois, ali, nós escrevemos o local de nascimento, o lugar que nós nascemos, país de residência, Cabo Verde, nacionalidade atual ou nacionalidade de licença, caso você tenha uma nacionalidade diferente, ok? E outras nacionalidades, caso tiver, ok? E linhas com o sexo, masculino ou feminino, estado civil, solteiro ou casado, algumas das outras opções ali. E depois, a autoridade parental, no caso de menores, tutela legal, nós temos que pôr dados de apelido, nome próprio, endereço, se for diferente de requerente, telefone, endereço eletrônico e nacionalidade. Ok, e isso ali é para aquela questão de que tipo, por isso usa esse formulário para outro tipo de visto que tem que incluir menores, tá bom? Então, ali sim, que especifica meio de visto e procura de trabalho, ok? Então, por isso que se no caso esse pedido de visto for para um menor,
nós teria que usar aquela opção ali de pôr dados sobre aquela pessoa que é responsável por aquele alguém, que tem aquele detalhe legal. E ali, número de entrada nacional que ele precisa, que ele acha que te aplica mais é para cidadão português. E tipo de documento, nós depois seleciona passaporte comum, ou então outro documento de viagem, nós teria que especificar que documento é. Lista depende de vários contextos, mas no nosso caso, Cabo Verde, então usa passaporte comum. Ou então, se for outra pessoa que tem outro tipo de passaporte, tá bom? Número de documento de viagem, número de passaporte, lembra que número de passaporte, como sempre, com aquele PA e número, que não se pode só aquele número, tem que ter aquele PA e número, tá bom? Se algumas pessoas perguntam se tem que ter por PA, tá, mas sim, tem que ter por PA, para o PA é fazer parte daquele número de passaporte. E data de emissão, eu escrevo data que o passaporte foi emitido, data de validade, até quando que o passaporte tem que validade, eu escrevo emitido por país, eu escrevo Cabo Verde. Depois, 17 e 18 não se aplica, e eu põe endereço e domicílio requerente, endereço eletrônico, eu põe os endereços, tipo Palmarejo, praia, e nós põe os e-mail, nós põe os números de telefone, nós tem apenas cuidado de escrever de uma forma legível, para pessoas, principalmente tem que pessoas escrever e-mail, escrever de maneira a ver que eu entender se O, se zero, e para que fica assim, ilegível, porque pode ter algum problema. Se eu escrever e-mail errado, nunca mais vou receber uma resposta de visto ou essas maneiras de alguma notificação, ok? Nos cuida porque as informações escrever legível. Depois, residência num país diferente do país atual de nacionalidade, tipo, para que as pessoas que se pedem, às vezes, um cidadão angolano ou de outro país, ou brasileiro, se não cada vez pedir visto, então eu teria que pôr as informações ali, por sim ou não, sobre aquele, se for residente de um país diferente, e autorização de residência equivalente, número, e nós temos que tipo de documento, nós temos número, e nós temos validade daquele documento, ok? Atividade profissional atual, vou pôr que é o trabalho que eu desenvolvi, pedreiro, condutor, ok? Pintor. Depois, empregador e respectivo endereço de telefone que ele quer necessário, porque a está de trabalho, que a gente trabalha, então começa a ter horários de empregador. E depois o objetivo de viagem, a única confusão é que às vezes aquele trabalho ali, se for para visto por curto trabalho, não se pode pôr trabalho. Isso que aquele trabalho é referência visto de trabalho que para quem quiser encontrar. Nós temos todas as outras opções ali, ser para estudo, para formação, regulamento familiar, blá, blá, e tal. Se for procura de trabalho, nós põe outros ali e nós escreve ali debaixo procura de trabalho. Nós usa aqueles espaços assim ali, ou de riba, ou tanto faz. É que as coisas ali até muito certinho. Informação complementar sobre o objeto de estado, só explica assim, viaja Portugal, procura de trabalho, no lugar tal. Aquela informação ali basicamente não é que é necessário, porque eles têm aquela declaração de estar previsto que nos está fazendo, só troca as informações. Mas ali nós propor resumidamente uma frase ou duas sobre e informação complementar sobre o objetivo de Estado. Estar mesmo destino em Portugal, estar mesmo de primeira entrada em Portugal também, e número de entrada solicitada, ele diz por sempre 2, e depois ele indica duas opções, data prevista de chegar e data prevista de saída. Nós temos que ter as mesmas informações que se constam naquele documento, tipo de estar previsto, ou então de um termo de responsabilidade, okay? Ou então quem que se vai por conta própria, por algum tipo de visto que é por conta própria, que eu mostro os meios financeiros, e nós temos que ter poucas datas que está lá de reserva de hotel, que as datas sempre tem que coincidir, que as mesmas datas que nós depois de entrar e de sair e data prevista de regresso, que nós escrever ali naqueles lugares, ok? Nós cuida para que as informações lá vai ficar errado, ok? Depois 28 não aplicável, 29 não aplicável, e assim ali, na casa de visto procura de trabalho, assim nós trabalhamos com um representante financeiro, nós escreve nome de aquela pessoa assim ali, não sendo o caso, o nome dos hotéis de alojamento temporário, ok? Se com uma pessoa, um responsável financeiro, e para que hotel que estava, para que alojamento que estava, ok? Depois, tem que explorar aquela pessoa ali, horário de hotel e tudo mais, nós põe aquele endereço e morada, ok? Nós põe endereço e depois endereço eletrônico, que é e-mail, ou de pessoa responsável, de um representante financeiro, ou então de aquele hotel, alojamento que você está bem, e depois número de telefone ali, ok?
Depois, nome e endereço da empresa de organização responsável, que ele sim não se aplica, e começa a preencher os dados ali, e porque, tipo, lhe derriba os põe, ok? As despesas de viagem e de subsistência durante o estado do requerente são cobertas pelo próprio requerente e tem que se pedir tipo um visto para o trabalho por conta própria, ou então se passa férias por conta própria, depois pelo requerente. Por um garante, ou anfitrião, ou responsável financeiro, ou então um sponsor, se uma gasta front, não se põe que check ali, ok? E depois, tipo, ali naquela opção de baixo, se nós usa aquela opção ali depois dados e representante financeiro, então ali de baixo nós apoio referir no campo 30 ou 31, ok? Nós apoio que as informações ali é relativo a aquelas informações ali. Quer dizer, que a pessoa que se recebeu, ele trabalha alojamento, que se usa ali, nós apoio alojamento, todas as despesas cobertas, que as informações ali específicas sobre a situação. E depois, é só isso. Cá tem outras informações, ali de baixo nós temos que pôr local, tipo praia, e 28 ou 31 de agosto de 2023. Ali a assinatura, ok? E bota para a assinatura, se no caso aquele formulário é pedido para menor, é ser responsável que tem que assinar, e ali de baixo nós podemos escrever os nomes novamente. Então é basicamente que ele. E se nós ali na lado, ele tem uma opção de pôr foto, que é duas fotos que este pediu, aquela foto fica ali no formulário, mas se você quiser pôr lá, você pode pôr, senão você comece a pôr. E talvez comece a pôr, você deixa espiar formulário, se tudo direito, e depois cola a foto, ou então pôr e que as coisas que te pega foto, sim. E depois, aquela parte ali reservada à administração, é esse que te preenche aquelas informações, assim, então que ali você comecei a preocupar. Então, basicamente, que ali é só para mostrar como é que você preenche aquele formulário de pedido de visto. E é isso. Então, se você ver alguma dúvida, deixa comentário debaixo de vistos e perguntas. Se alguma informação que está coerente, o que não falar, e você pode escrever também, e não está tentando corrigir a informação. E é isso. Então, eu deixo aquele likezão no vídeo, nos subscreve no canal se não é inscrito ali, e até o próximo vídeo.